Quando Jesus pisa em Gadara, ele observa que tem um homem que está no fim, onde era para estar no começo. Não é para estar no fim da tua história, não é para estar no fim de algumas coisas, por mais cansado que você esteja. Pastor, estou cansado e estou querendo parar. Estou cansado, estou querendo desistir. Estou cansado, estou querendo viver isso. Não estou querendo mais seguir a Jesus. Não estou querendo mais fazer isso. Isso é o fim, isso é o plano do que o inimigo fez com o gadareno. Mas isso não serve para você. Porque Deus está dizendo, não adianta ir para o fim com aquilo que eu estou apenas começando. Porque Jesus agora foi que pisou em Gadara. E agora, a partir de agora, que começa uma nova história. Então aquilo que o diabo pensava que era fim, eu tenho uma profecia para lançar. Vai ser o começo da tua nova história. Não, eu vou liberar algo aqui. Aquilo que o inimigo pensava que era até o fim, é o começo de uma nova história. O que quer dizer isso, pastor? Nem começou ainda o que Jesus ainda vai fazer na tua vida. Nem começou ainda. Está cansado? Recebe renovo. Porque ainda nem começou o que Deus vai fazer na tua casa. Está cansada? Recebe alegria, recebe renovo, recebe graça. Porque está começando agora. Jesus pisa agora em Gadara. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar. E os discípulos chegaram à outra margem com Jesus, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo viu um homem possuído de espírito imundo, que veio dos túmulos. Diga depois de mim, veio dos túmulos. Fale mais forte, veio dos túmulos. Ao encontro de Jesus. Versículo 3. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4. Por ter sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Versículo 5. Andava sempre de dia e de noite. Diga depois de mim, de dia e de noite. Fale mais forte, de dia e de noite. Gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele e gritando em alta voz, disse: o que quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço por Deus que não me atormentes. Versículo 8. Ele disse tudo isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Pai, aqui está a tua palavra. Nós necessitamos nesta noite ouvir a tua voz. A tua voz é norte para nós, tua voz é direção, tua voz é aquilo que nos guia, e nós precisamos ouvir o Senhor nesta noite. É em o nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. E toda a igreja diz: você pode tomar seu assento. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido da igreja do Senhor. Jesus pisa em Gadara, Jesus vai à terra dos Gerazenos, Jesus vai a Decápolis, e nós já ouvimos acerca disso algumas verdades. Porém, eu gostaria de observar algumas coisas, para que você pudesse entender algumas verdades acerca desse texto. A primeira verdade é que este povo não era um povo judeu. Quando Herodes o Grande, não Herodes o tetrarca, reina, Herodes o Grande parte aproximadamente 4 anos antes de Cristo. E os 2 filhos de Herodes o Grande, eles assumem um comando político daquele lugar. Só que eles se dividem em duas direções. Um vai para o norte e outro vai para o sul. No sul existe uma região, que é uma região já saindo de Jerusalém. E esta região é uma região onde no final dela existe esse que o texto fala, chamada de Decápolis. Já não era mais uma região judaica. E nós podemos observar isso porque as pessoas daquele lugar criam porcos. E para que nós saibamos, um judeu considera o porco como imundo. Então o judeu não cria porco, né? E por isso nós entendemos que eles não estão em nenhuma região judaica. Jesus não está se dirigindo a regiões judaicas
para ir atrás de alguém que é judeu. Jesus está no meio de um povo que hoje nós entendemos como gentil, aquele povo que não estava na lista, mas que Deus pela sua graça o alcançou. E Jesus decide se aprontar para ir à terra deste homem. E quando Jesus decide, Jesus está pregando a sua palavra em um dia de muita atividade. Quando Jesus termina de pregar a sua palavra, nesse dia de muita atividade, a Bíblia diz que sendo já tarde, em outras versões da Bíblia vai dizer que já era noite, quando Jesus se aproxima dos discípulos, e terminando a pregação, eu imagino que Pedro, João, Tiago, um bate no outro, vai dizendo, está na hora da gente ir para casa, Jesus já terminou o que ele tinha de fazer e nós vamos repousar. Mas Jesus olha para os discípulos, bate neles e diz assim, chegou a hora de nós atravessarmos e chegarmos a outra margem. Quando Jesus declara que ele vai a outra margem, a Bíblia diz que eles têm que deixar a multidão, entrar no barco e obedecer aquilo que Jesus vai determinar. Pastor, o que Jesus está fazendo deste lado da margem? Jesus está ensinando a sua palavra. E o que Jesus vai fazer do outro lado da margem? Jesus vai libertar alguém que está possesso. A Bíblia diz que o ministério de Jesus é tão híbrido, que Jesus tanto tem ensino na praia, quanto Jesus sobe em cima de um barco, para entrar no barco, ir ao outro lado e visitar quem precisa. Então a igreja, ela tem a margem, a igreja ela tem a areia, a igreja ela tem a palavra de Deus, o púlpito, mas a igreja também precisa de barcos, para levar a palavra de Deus a quem precisa. E o ministério de Jesus não é um ministério monótono, o ministério de Jesus não é um ministério parado, o ministério de Jesus não é um ministério que está ligado a somente uma ação, não, a multiforme graça de Deus é linda. E Jesus tem várias formas de agir. Se for para Jesus agir na praia, em cima da areia, e pregar a sua palavra para a multidão e alcançar aqueles que ele precisa, ele vai agir. Mas se for para Jesus pegar um barco e atravessar o barco, para encontrar alguém que precisa de uma libertação, ele também vai libertar. É por isso que nós precisamos entender que nós como crentes não podemos ser limitados. Não, pastor, isso não faz parte da minha vida. Não, irmãos, nós, por exemplo, recebemos todos um chamado de quê? De ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então não, isso não combina comigo, combina com todos, porque o Senhor nos chamou. Se for preciso estar na areia, você vai estar. Se for preciso subir em cima de um barco para ir anunciar Jesus a um, você também vai estar disponível. E a Bíblia diz que Jesus vai. E quando Jesus está indo, algo incomum acontece. Por que, pastor, incomum? Porque no ministério de Jesus houveram muitas travessias. No ministério de Jesus, eles não se locomoviam de carros, de ônibus. O transporte era o barco. Você acha que você reporta no seu caminho um acidente, ou você reporta o seu trajeto? Ninguém reporta, porque o carro já é um veículo comum, onde nós usamos para nos locomover. Então nós não reportamos, eu andei de carro hoje, cheguei na garagem, não. Mas quando tem um acidente, geralmente esse acidente é reportado. Aí você fala assim, eu estava andando de carro, mas aconteceu isso, isso e isso. E o que o escritor ao texto está nos dizendo é que aconteceu algo que não era comum. Porque de muitas travessias era comum Jesus pegar o barco e chegar do outro lado. Mas a Bíblia vai dizer, alguns versículos antes, que quando Jesus se apronta para ir e chegar do outro lado, ou seja, houve uma palavra liberada de Jesus. Uma coisa é Jesus ficar pregando para a multidão, outra coisa é ele dizer, vamos entrar no barco, porque a gente vai para o outro lado. Quando Jesus anuncia que ele está indo para o outro lado, o reino espiritual todo já entendeu. Então é o reino das trevas e o reino dos céus. Enquanto Jesus não libera palavra nenhuma, o inimigo está pensando que Jesus vai ficar somente naquela margem. Mas quando Jesus declara, nós vamos para o outro lado, o reino das trevas precisa arquitetar um plano para impedir que Jesus chegue do outro lado. E a Bíblia vai dizer que eles estavam navegando, e quando estavam navegando, de repente não estava na programação. De repente não ia acontecer. De repente o clima estava favorável, de repente ficou desfavorável.
de repente se levantou um grande temporal de vento. E a Bíblia diz que os discípulos olham para Jesus, Jesus está dormindo, porque nem o vento consegue tirar o sono de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos chamam Jesus e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? O escritor ao texto nos evangelhos sinóticos, tanto Marcos como Mateus e Lucas, descrevem que Jesus repreendeu a tempestade. Logo isso me traz a um entendimento que se ele repreende, ele está repreendendo algo que não é dele. Porque existem algumas tempestades na nossa vida que são de Jesus. Existem algumas tempestades na nossa vida que é o próprio Deus que cria. E essa a gente ora e diz: Senhor, está repreendendo. Ele diz: não, eu vim em nome dele mesmo. A tempestade olha para a gente e diz: eu vim em nome dele. Só que Jesus, quando acorda, já tem o discernimento: essa tempestade não foi eu que enviei. Essa tempestade foi que o reino das trevas entendeu o que eu vou fazer em Gadara, e trouxe um vento sobre este barco para impedir a minha chegada. Por isso que o termo repreender é o mesmo termo quando Jesus vai repreender um demônio, é o mesmo termo quando Jesus vai repreender a um espírito imundo. Aí Jesus também repreende aquele vento, porque aquela ação é uma ação para impedir que Jesus chegue. Então o que Jesus vai fazer é: eu repreendo esta ação que quer impedir a nossa chegada a Gadara. Escute, o reino espiritual já entendeu o que Deus tem com você. E existem algumas ações que o maligno está planejando, alguns ventos que Satanás está querendo criar na tua vida, para que o teu barco não chegue ao lugar que Deus tem preparado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nesta noite: é que existe uma voz profética que se levanta como profeta e diz: cala-te, vento, e aquieta-te, mar. E a Bíblia diz que imediatamente houve uma grande bonança. Se o vento for de Deus, ele vai esperar, porque Deus tem um tempo. Mas se o vento foi o diabo que criou, eu tenho uma notícia para você aqui nesta noite. É possível que quando você chegar em casa hoje, é possível que quando você volte para aquela situação rotineira, é possível que quando você volte para aquela mesma situação, algo tenha mudado. Por quê? Porque o vento não era de Deus, era o inimigo querendo atrapalhar. E Deus está mandando dizer que o vento do inimigo está sendo cessado aqui nesta noite. Não, eu vou profetizar pela segunda vez. O vento de Satanás vai ouvir uma voz dizendo: cala-te! Eu chego em Gadara, porque quem falou é fiel. Aí a Bíblia diz que Jesus vai. E quando Jesus chega, Jesus encontra um homem que o inimigo planeja agir na vida de um homem, o que os planos do inimigo conseguem fazer na vida de um homem. A Bíblia diz a primeira coisa e a primeira verdade que eu quero liberar aqui: esse homem vivia nos sepulcros. Diga depois de mim: vivia. Fale mais forte: vivia nos sepulcros. Deixa eu lhe falar algo. Os sepulcros, o sepulcro, o túmulo, é o destino de todo o corpo, toda a matéria. Você nasceu no hospital, outros nasceram em casa, outros nasceram no carro, outros nasceram no trajeto. Mas tem uma coisa que em comum, todos nós vamos para lá. Se Jesus não voltar e arrebatar a sua igreja, nós vamos para o túmulo. Mas você percebe que quando Jesus chega, ele encontra um homem que ainda não chegou no final da sua história, mas já está no final dela. Você percebe que o túmulo é para o final da vida, mas o plano do inimigo é antecipar o que era para acontecer no final e já trazer como realidade agora. Então esse homem, ele está vivendo naquilo que poderia ser o fim da sua vida, mas está trazendo para o começo. Então quando Jesus chega em Gadara, ele descobre que Satanás está tentando fazer na vida de um homem alguém que passou pelo fim da história, alguém que passa pelo fim da história sem nem entrar no começo. É mais ou menos assim: Satanás quer acabar com a vida de algumas pessoas quando Deus tem um plano que ainda nem começou.
Quando Jesus pisa em Gadara, ele observa que tem um homem que está no fim, onde era para estar no começo. Não é para estar no fim da tua história, não é para estar no fim de algumas coisas, por mais cansado que você esteja. Pastor, eu estou cansado e estou querendo parar. Estou cansado, estou querendo desistir. Estou cansado, estou querendo viver isso. Não estou querendo mais seguir a Jesus. Não estou querendo mais fazer isso. Isso é o fim, isso é o plano do que o inimigo fez com o gadareno. Mas isso não serve para você. Porque Deus está dizendo, não adianta ir para o fim com aquilo que eu estou apenas começando. Porque Jesus agora foi que pisou em Gadara. E agora, a partir de agora, que começa uma nova história. Então aquilo que o diabo pensava que era fim, eu tenho uma profecia para lançar. Vai ser o começo da tua nova história. Não, eu vou liberar algo aqui. Aquilo que o inimigo pensava que era até o fim, é o começo de uma nova história. O que quer dizer isso, pastor? Nem começou ainda o que Jesus ainda vai fazer na tua vida. Nem começou ainda. Está cansado? Recebe renovo. Porque ainda nem começou o que Deus vai fazer na tua casa. Está cansada? Recebe alegria, recebe renovo, recebe graça. Porque está começando agora. Jesus pisa agora em Gadara e constrói uma nova história. Começa agora, começa agora. Vira para quem está do teu lado e diz: está começando agora. Quem pode adorar a Deus? Eu estou sentindo uma graça de Deus diferente aqui hoje. Enquanto alguém está na expectativa do governo de alguém para ser beneficiado, nós já sabemos que o céu é que nos governa. É por isso que nós viemos adorar a Ele. Levante a mão para adorar. Vai começar agora. Me dê um minuto de atenção. A Bíblia diz que quando Jesus chega, ele já está no fim. Segundo, quando Jesus chega, ele está quebrando os grilhões. Esse homem tem uma força absurda. Sabe o que é isso? Você colocar uma corrente de ferro na mão e fazer assim, ó, quebrou. Esse homem tem uma força muito grande. A ponto de todo grilhão que era colocado na vida dele, ele quebrava. Só que grilhão é algo que nos prende. Grilhão é algo que nos encerra. Mas esse grilhão na vida desse homem era necessário. Porque a Bíblia vai dizer que ele se feria com as pedras daquele local. E o que ele fazia? Ele usava a força que tinha para quebrar o grilhão. Isso é muito forte. Porque que ele não usa essa força que ele tem para sair do estado que ele está. Mas ele usa a força que ele tem para quebrar um grilhão e prejudicar ele mesmo. Porque o plano de Satanás é aquilo que poderia ser usado ao nosso favor. Satanás quer que nós usemos para o nosso mal. Jesus encontra alguém que poderia estar usando a força que ele tinha para que ele fosse beneficiado, mas na verdade ele estava usando a força que ele tinha para quebrar grilhão da vida dele mesmo. E aí eu começo a refletir. Você conhece pessoas que usaram a força que tinha para quebrar sua própria vida? Usaram a força que tinha para quebrar sua própria família? Usaram a força que tinha de viver um relacionamento, de viver um ministério, de viver um casamento, de viver uma aliança, e usaram a própria força que tinha para destruir. Porque a proposta de Satanás para o gadareno é: usa a força que você tem para destruir você mesmo. Irmão, isso é muito sério, porque isso fala de habilidades. E Deus encontra em nós algumas habilidades. E as nossas habilidades precisam ser usadas para o bem. As nossas habilidades precisam ser usadas para a honra e glória do nome dEle. É mais ou menos assim: naquilo que você é bom, Deus quer se utilizar disso. Só que naquilo que você é bom, Satanás já está de olho para usar isso contra você mesmo. Então com o reino das trevas não dá para brincar. Porque eu estou vendo um homem que não quer, que talvez não queria, que talvez não planejou, mas que estava preso, usando aquilo que tinha, usando aquilo que podia, mas para destruir aquilo mesmo. Então as nossas habilidades, elas precisam ser usadas para o reino. As nossas habilidades precisam ser usadas para Jesus. Quando Jesus encontra os discípulos, você percebe que ele chama cada um segundo as suas habilidades e coloca cada um naquilo que são habilidosos para fazer. Porque Jesus quer usar a nossa força para nos abençoar e não para nos destruir.
Só que a proposta de Satanás ao gadareno é: usa a tua força contra você mesmo. Na verdade ele estava quebrando um grilhão pensando: agora é que eu estou liberto. Mas na verdade é agora que ele estava preso. E a proposta do inimigo a muitas pessoas é: faz o que você quer, vive o que você quer. Você não é livre, não é dono do seu nariz. Você não é livre, você não faz aquilo que dá na telha. Anda na tua própria direção. Faz aquilo que apraz a você mesmo. Pega o que você tem de melhor e usa para você. Mas na verdade aquele gadareno estava usando algo que era contra ele. Existem pessoas que são muito boas em determinadas áreas das suas vidas, mas infelizmente estão usando aquilo que é de melhor, não para que Jesus se utilize da glória dele em sua vida, mas está usando o que é de melhor para fazer algo que o inimigo planejou para a sua vida. É como pessoas que têm muita habilidade em se comunicar, pessoas que têm muita habilidade em falar aos públicos, pessoas que têm habilidade em não ter uma timidez, e usam essa comunicação contra ele mesmo. Você conversa com ele 5 minutos, ele convence você a comprar um produto que você não estava nem precisando, porque ele tem habilidade na sua fala para convencer. Mas Satanás quer que essas pessoas usem isso para que 5 minutos que você chega perto de gente que está usando a força contra ele mesmo, é alguém que perverte entendimento de outras pessoas. É alguém que lança raízes de difamação contra outras pessoas, contra a igreja do Senhor, contra o trabalho do Senhor. E você encontra pessoas que eram envolvidas com a igreja, envolvidas com o pastor, envolvidas com o ministério, mas conversaram com pessoas que são habilidosas em trazer contenda, em trazer difamação, em trazer destruição, e conseguiu virar a cabeça dessas pessoas. A fala deles é boa, a oratória deles é boa, mas eles estão usando o que eles têm para destruir pessoas. E eles ainda chamam isso de comentário, mas o reino de Deus chama isso de maledicência. O reino de Deus chama isso de murmuração. O reino de Deus chama isso de difamação. O reino de Deus chama isso de semeador de contendas. E a Bíblia diz que Deus detesta várias coisas, mas tem uma coisa que ele odeia: é o semeador de contenda. Gente que está usando algo que era para o reino de Deus contra o reino de Deus. Esse negócio é muito sério, irmão. Isso é muito sério, isso é tão sério, que nós precisamos entender: o que eu tenho de melhor é para que o reino de Deus seja glorificado. E quando não for para que o reino de Deus seja glorificado, cale-se. Porque a Bíblia diz: quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Não tem Espírito Santo nisso, não tem demônio nisso aí. E nós precisamos ter cuidado, porque nós somos facilmente conduzidos por aquilo que ouvimos. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter fé em ouvir, porque a fé vai gerar, nós precisamos ter um ouvir bom, porque isso vai gerar fé no nosso coração. Esse homem está usando toda a força dele, tudo aquilo que Deus tinha na vida dele, mas agora para fazer algo contra ele mesmo. Porque na verdade, quando ele estava usando o grilhão, ele não estava o libertando, mas ele estava o prendendo ainda mais. E quando nós somos refém de algo que Deus não preparou para a nossa vida, nós estamos nos prendendo ainda mais. Esse negócio é tão sério, que por causa de falatórios e de conversas, Lúcifer, que era um anjo de luz, desceu dos céus, porque olhou para Deus e disse: essas pedras afogueadas não eram para ser assim, eram do jeito que eu penso que é. Um comentário, uma discordância, mas que fez Lúcifer perder todo o brilho da sua luz e descer daquilo que Deus tinha para a vida dele, para usar a força dele contra ele mesmo. Mas nessa noite o sangue de Jesus tem poder. Nessa noite a nossa habilidade vai ser usada ao nosso favor. Nessa noite a nossa habilidade vai ser usada a nosso favor, porque o que Deus tem para fazer na minha vida está só começando. A Bíblia diz: ele andava de dia e andava de noite. Diga depois de mim: andava de dia. Fale forte: andava de dia e andava de noite. Deixa eu lhe falar algo que pode te desapontar aqui nessa noite. Nem sempre andar é sinônimo de avançar.
Se eu te disser que tem gente que está andando, mas está retrocedendo. Se eu te disser que tem gente que está em atividade, mas está retrocedendo. A mulher que era encurvada, ela andou 18 anos, mas andou encurvada. O homem andava endemoniado, mas ele andava. E o inimigo quer nos enganar. Porque aquilo que nós pensamos que está em plena atividade, na verdade, às vezes Deus não manda estar em atividade, Deus manda parar. Porque para Josafá ele disse: parai. Você só vai ter vitória quando você parar. Parar de usar suas armas, parar de fazer do seu jeito. Então, eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo alguma situação da sua vida e está dizendo: ah, mas a minha vida financeira parece que estagnou. Ah, mas a minha vida assim parece que estagnou. E quem disse que você precisa estar correndo para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Quem disse que você precisa estar correndo para viver o propósito de Deus para você? Quem disse que você precisa estar viciado em mostrar resultado para as outras pessoas? Porque às vezes aquilo que nós queremos viver é aquilo que nós queremos mostrar para os outros. Só que aquilo que Deus tem na nossa vida não tem nada a ver. Ah, pastor, mas eu estou nesse degrau aqui, todo mundo já subiu para o outro degrau. Pois é, mas nem todo mundo que subiu, subiu na direção de Deus. E você pode estar parado, mas pode estar parado na direção. E a bênção de Deus não é se você está correndo ou se você está parado. A bênção de Deus é se você está na direção dele para a sua vida. Nem sempre estar correndo é de Deus não, irmão. Porque vai ter hora que Deus vai mandar parar. Vai ter hora que Deus vai mandar ficar. Vai ter hora que Deus vai dizer: fica. Fica em Jerusalém e não se ausentem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então deixa eu lhe falar algo. No mundo frenético, escute isso que eu vou lhe falar aqui agora. No mundo desenfreado de movimento, onde você olha para o relógio 8 horas, daqui a pouco já é meio-dia. Olha pensando que é 2 horas, daqui a pouco já são 6 da noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Andar não é sinônimo de saúde, não. Andar algumas vezes é sinônimo de desorientação espiritual. Gente que está na segunda-feira num lugar, na terça-feira em outro, na quarta-feira em outro, na quinta-feira em outro, e a gente diz assim: fulano está cheio do poder de Deus. Não, fulano está desorientado e sem direção de Deus para a vida dele. Porque quem tem direção para a vida dele entende: eu não posso estar em qualquer lugar, eu não posso bater em qualquer porta, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu preciso estar no lugar onde Deus me colocou para viver na direção dele. Satanás colocou na cabeça do gadareno: fica endemoniado, mas fica andando. Fica endemoniado, mas não fica parado. Satanás colocou na cabeça do gadareno que quanto mais ele andasse, mais ele ia ser abençoado. Mas onde está Isaías 64 que diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem? Onde está Salmo 46 que diz: aquietai-vos e vocês vão saber que eu sou Deus? Esse negócio de movimento é tão sério que às vezes quando a gente está parado, está em movimento. Um dia eu encontrei uma pessoa, eu estava sentado, a gente estava conversando assim, normal. E a pessoa estava assim. Eu disse: aí, você está tocando teclado? Ele disse: não, é porque eu tinha uma mania de mexer o pé assim, bem rápido. Aí eu estou desmamando o pé e mexendo a mão. Porque tem gente que não consegue mais ficar parado, porque na cabeça dele ficou parado, está perdendo tempo. Dormir, deitar a cabeça tranquilo, está perdendo tempo. Mas se tem uma coisa que o diabo não vai roubar, é o teu sono. Se tem uma coisa que o diabo não vai roubar, é a tua tranquilidade. Você não vai ficar cheio de tiques, cheio de tremores. Você não vai ficar cheio de coisas, tremendo a perna, tremendo a mão, tremendo a orelha, tremendo. Não, por quê? Porque você vai entender: eu estou parado, mas eu estou na direção.
Há uma palavra liberada para você. Pode dormir tranquilo nesta noite. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor. Salmo 4:8, me fazes repousar seguro. Isaías 64:4, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu estou parado, e quando algumas pessoas olharem, e aí, está parado, não construiu isso, não fez aquilo, não comprou aquilo, não avançou nada na tua vida. Você acha que avanço é isso? Eu estou parado, mas estou na direção. Eu estou parado, mas estou ouvindo. Eu estou parado, mas Ele está falando comigo. Eu estou parado, mas Ele está reconstruindo a minha vida espiritual. A Bíblia diz que esse homem, terceira coisa, eu preciso caminhar para o fim, ele se feria com pedras. Mas deixa eu lhe falar algo. Essas pedras eram lascas de rocha, porque a região de Decápolis é cheia de rocha, e as pedras não eram pedras de chão. Esse homem batia a cabeça, provavelmente ali saía um pedaço de pedra, e esse homem ia se ferindo. E quando eu entendi que Decápolis era um lugar cheio de rochas, quando você fala de rocha, Cristo representa a rocha. Quando Moisés fere a rocha, fere quando Deus manda ele ferir. Por isso que a segunda vez que ele fere, Deus disse: você não entra na terra, porque Cristo só pode ser ferido uma vez. Ele vai ressuscitar, ao terceiro dia vai tomar posse da vida, ao terceiro dia vai ressurgir. Ele não será ferido duas vezes, somente uma. E todas as vezes que esse homem bate a cabeça na rocha, ele sai com uma ferida de lá, porque na verdade ele vai bater a cabeça na rocha, achando que pode ferir a rocha. Mas na verdade, quando ele bate a cabeça na rocha, quem sai ferido é ele. Porque quando nós somos cabeça dura, quando nós somos donos do nosso próprio nariz e dizemos assim: ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, eu me relaciono com o que eu quero, eu vou a hora que quero, volto a hora que quero, ninguém manda em nada em mim, eu sou dono do meu nariz. Quem sai ferido somos nós, porque nós não nascemos para não ser propriedade de ninguém. Nós nascemos para que Cristo nos dominasse e para que Cristo fosse o nosso Senhor. Escute, antes de ser o seu Salvador, Ele precisa ser o seu Senhor. Tem muita gente que está servindo a Jesus e vai encontrar a salvação no último dia, porque está com medo de ir para o inferno. Ah, Senhor, a salvação. Mas você precisa ter um Jesus que é seu Senhor. Pastor, como é esse negócio de Jesus ser meu Senhor? Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Para que eu não venha me ferir, para que a rocha não venha me ferir. O Senhor está nesse negócio comigo? Essa é a tua vontade para a minha vida? Sim, irmãos, porque é muito fácil viver a nossa vontade, mas não é sobre aquilo que eu quero fazer, é sobre aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Quantas coisas você planejou para você mesmo, mas nessa noite não se trata daquilo que você planejou. Nessa noite Deus está procurando alguém, que eu já falei aqui, uso muito essa expressão, que está disposto a rasgar os seus planos, dizer: Senhor, esse foi o meu planejamento, mas qual é o teu? Quando o leproso vai ao encontro de Jesus, o que chama a atenção de Jesus é que o leproso não diz: Senhor, me purifica, me cura, me restaura. Ele diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me restaurar. Pastor, o que é que o leproso está dizendo? Ele falou: poder o Senhor tem, mas eu não quero viver o teu poder sem viver o teu querer. Porque tem muita gente que quer experimentar o poder de Deus e ser viciado em poder, mas o querer de Deus não era aquele para a vida dele. Aí Jesus está dizendo: não se trata do meu poder, poder eu tenho para fazer, mas se trata do que eu planejei para você. Porque o gadareno está usando aquilo que ele pensa para ele mesmo, mas na verdade quem vai sair ferido é ele. Então ele vai se cortar com pedras. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou.
Eu vou repetir, a Bíblia diz que Jesus chegou. Escuta isso, quando Jesus chega, olha o texto, agora eu vou começar a caminhar para o fim, só o instrumental aqui. Quando Jesus chegou, diz a Bíblia, olha para cá, por favor, olha para cá. Quando Jesus chega, Jesus diz: sai dele, espírito imundo. A Bíblia diz que esse homem veio, prostrou-se. Coloca aí o texto para mim, versículo 6, só para a gente acompanhar. Quando viu de longe Jesus, correu, se prostrou-se diante dele. Olha para mim, esse homem está endemoniado. Marcos está dizendo no versículo 2 que ele está possuído por um espírito. Mas quando Jesus chega, o espírito sabe, não tem como resistir. O espírito sabe, não tem como correr. O espírito sabe, ou eu me rendo, eu me ajoelho, porque chegou alguém aqui maior do que eu. O meu domínio era só até ele chegar. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, o espírito imundo sai correndo e se prostra. E eu fico olhando assim, quando Jesus chega no ambiente, tem gente, irmão, que demora para adorar. Jesus está no ambiente e ele fica assim: vai acabar esse culto não logo. Jesus já chegou no ambiente, o espírito imundo já se prostrou. Mas tem gente ainda nessa noite que não se prostrou. Tem gente ainda essa noite que não adorou. Irmão, quem chegou e pisou na ré hoje à noite foi o próprio Jesus. Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem fogo dele aqui. Aí a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz assim, que o espírito imundo diz: ó Jesus, por que você veio me perturbar? Quem perturbava era ele. Porque Satanás é o maior inversor de valores da humanidade. Ele faz e inverte. Ele perturbava Decápolis, ele perturbava Gadara, ele perturbava os Gerazenos. E quando Jesus chega, ele diz: tu viesse me perturbar? Porque o inimigo gosta de inverter as coisas. Na verdade, quem estava perturbando é você, rapaz. E não tem conversa para você não. Sai deste homem, espírito imundo. Sai deste homem, espírito imundo. Mas antes dele dizer isso, ele diz assim, ele se prostra e diz assim: Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para ele e diz assim: qual é o teu nome? Aquele homem vai dizer: o meu nome é. Uma legião pode ser entre 1.000 a 6.000. Aí ele diz assim: meu nome é legião porque sou eu e muitos. Significava que quando um espírito imundo saía, outro entrava. E cada espírito imundo tem uma personalidade. Eu não preciso citar o nome deles aqui, mas eles têm nomes e têm personalidades. Cada um age em uma área. Então a Bíblia me dá o direito de dizer que de manhã aquele homem era um, de meio-dia era outro, de 3 horas da tarde era outro, de 5 horas da tarde era outro, de 7 horas da noite era outro. Porque tem gente que consegue se camuflar. Tem gente que consegue mudar de personalidade tão fácil. Só basta ele estar em outro ambiente que ele muda a personalidade dele. Se é confrontado, ele espuma a raiva. Se é confrontado dentro de casa, ele quebra as coisas. A ponto da mulher ter que perguntar: quem é? Agora qual é a versão sua? A versão que vive na frente dos outros ou a versão que chega dentro de casa? Qual é a versão sua? Aquela que levanta a mão na igreja ou aquela que levanta a mão para bater em casa? Qual é a versão sua? Aquela que dá glória a Deus na igreja ou aquela que fala palavrão? Porque o propósito do diabo é que você seja muitos. Mas nessa noite ninguém aqui tem pacto com gadareno. Nós somos um e pertencemos ao Espírito Santo de Deus. Não são muitas faces, não são muitos disfarces, somos um.
O meu celular é um quando está na presença, mas fora da presença é outro. Quando Daniel está na cova dos leões, tem uma coisa que me chama, que ferve o meu coração. Quando Daniel passa a noite todinha na cova. Porque Daniel, antes da cova, podia ser um, e depois da cova podia ser outro. Poderia ser que uma noite mudasse ele. Tem gente que uma noite muda ele. Não é uma noite, mas é um deserto na vida dele, é uma adversidade, muda ele. Por isso que quando o rei chega, a primeira pergunta que ele faz diz: és tu o mesmo Daniel? Era como se ele estivesse dizendo assim: eu sei que tu orava 3 vezes ao dia, era fervoroso 3 vezes ao dia, clamava 3 vezes ao dia. Mas quando Deus mandou tu para a cova, quando Deus fechou tua porta, quando Deus disse não para tu, quando Deus te confronta, tu ainda é o mesmo? Quando Deus toca na tua ferida e quer te tratar, tu ainda é o mesmo ou já mudou de face? Elere-me couve a séria. Quando Deus começa a te confrontar, tu ainda é o mesmo ou já mudou de personalidade? Quando Deus começa a pedir conta, porque Deus está, mas Ele pede conta. Quando Deus começa a pedir conta, és tu mesmo ou é muitos que está aí? Mas eu tenho certeza que nessa noite não tem muitos aqui não, porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. O diabo está fazendo de tudo para mudar a tua personalidade, mas a tua personalidade vem de Deus. O diabo está fazendo de tudo para mudar o teu caráter, mas o teu caráter vem de Deus. O diabo quer te colocar uma mesa na tua frente para te corromper, mas nessa noite tem alguém que vai dizer assim: não, aqui não tem lugar para ele não. Aqui eu me... Olha, escuta. A ação de Jesus na vida desse homem só aconteceu porque ele se rendeu. Enquanto você resistir, for bicudo, disse: não, Jesus está trabalhando na minha vida, mas não é bem assim não. Continua bicudo com Jesus. Continua desse jeito com Jesus. Porque a Bíblia diz que o soberbo Deus abate, mas ao quebrantado de espírito Deus não resiste. É por isso que tem muita gente que era samaritano. Mas quando Jesus encontra ele e diz: vai buscar teus maridos, o samaritano não fica com duas conversas. Não era bem assim, não, a história não é, eu tenho mesmo, e o que eu tenho agora não é meu, e eu sou pecadora mesmo, e eu estou aqui para ser restaurada mesmo. Aí Jesus olha para a samaritana e diz: eu gostei. Alguém que não resiste, alguém que tem um coração quebrantado. Há um espírito do inferno. Digo isso em Cristo porque o Espírito de Deus me mostrou que nesses últimos dias Satanás iria soltar no inferno um espírito chamado espírito de resistência. E pessoas que são resistentes não fazem feito o gadareno fez: eu vou me render logo, ele já está aqui. Eu vou aceitar logo o que ele tem para a minha vida. Ele já disse o que é que ele tem na minha vida. Pessoas que são resistentes não vão alcançar a promessa de Deus em sua vida. Mas aqueles que dizem: eu me rendo, pode vir, Jesus, pode falar comigo, Jesus. Fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Ele já não pode falar com os sacerdotes que estão à porta do templo, mas tem um menino que abre a porta do templo e ele está dizendo: Samuel, 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 Samuel. Aí Samuel vai correr para Eli, não entendeu. E enquanto você não entende, Deus não libera. Meu Deus, essa não era para agora não. Era para quando fosse pregar sobre esse assunto. Enquanto Samuel estava correndo para quem não era para correr, não tinha a palavra de Deus manifesta a ele. Na hora que Eli mesmo, usado por Deus, desviado, mas tem uma palavra de crente na boca, diz: ei rapaz, não adianta ficar com um destinatário errado não. Carta de Deus é no endereço certo. Não adianta ir para outro remetente quando a carta é para o teu endereço não. Se Deus falar de novo, eu estou entendendo. Sabe por que Ele não falou ainda? Porque tu não liberou a palavra ainda. Fala Senhor, não é fala Eli não, não sou eu não. Fala Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Samuel volta para o quarto. Samuel, Samuel, fala Senhor. Nesse fala Senhor é dizendo: não é mais Eli não.
Eu não estou correndo para o lugar mais errado, não. Eu estou correndo para o Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Sabe o que é que eu tenho para dizer para você? Não resista àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não bata de frente com a vontade de Deus para você. Corra para os pés de Jesus. Corra. Deixa os porquês de lado. Deixa as razões de lado e corra. E se prostre. Porque aquilo que era território de espírito imundo está sendo visitado por Ele. Feche os seus olhos.